agora o nosso professor, Felipe A. Vidal, o grande mestre, o entendedor, o senhor. Vamos vê-lo. Vou colocar aqui na tela cheia. Vamos lá, gente. Eu vou tentar interromper ele o menos possível, porque quando a pessoa para dar aula, a gente tem que escutar. Se tiver algum pontinho aqui que conversa com a nossa diáspora, eu vou interrompê-lo sim, mas eu vou tentar fazer isso o menos possível, tá bom? Vamos lá. Nós, por exemplo, só vamos compreender a essência do divino quando você voltar a ser você, porque você tem uma estrutura cósmica própria, tem um barramento próprio. O nosso intelecto acha que os Budas têm que vir para aqui na última encarnação, viver e ir embora e depois deixar esse mundo sempre a repetir as mesmas coisas. Também não é tão assertivo isso. No Kemet, por exemplo, nós tínhamos vários iluminados. É isso que nós fomos fazer na Índia, no templo quando a consciência divina encarnou como pessoa, quando surgiu como Bhagavan Sri Krishna. Não é? No tempo de Bhagavan Sri Krishna havia muitos iluminados. E é normal até hoje nós vermos naquela terra abençoada da Índia, vermos muitos iluminados. Não é incomum verem um iluminado, não é? Nesse tipo de sociedade caquética que acabaram por nos transmitir, é que nós achamos que há uma impossibilidade grande de nós transformarmos o mundo num mundo dos Budas, como dizia o mestre Osho. E o mestre Osho foi muito mal interpretado muitas vezes por causa disso, não é verdade? Porque achavam que um iluminado não podia se comportar como ele. E isso acontece justamente porque a versão de um iluminado do Ocidente é uma pessoa santificada. E ela é santificada na visão católica, na versão evangélica da coisa. Você tem que ser puritano. A pessoa iluminada é a pessoa que não faz nenhum tipo de ato sexual, é a pessoa que não bebe, é a pessoa que cobre o seu rosto, que cobre o seu corpo, é uma pessoa educada, é uma pessoa que dá outra face para bater caso ela seja agredida. É uma versão santificada. Mas a iluminação, de fato, não é isso, né? Infelizmente, a gente perde a oportunidade de conversar com grandes iluminados porque eles não estão dentro da caixinha ocidental de uma iluminação. Se não for santo, não é iluminado. Igual eu vejo, logo no início que eu comecei a fazer reacts, eu sempre fui muito explosivo, eu sou uma pessoa explosiva, e eu vejo coisas que me deixam raivoso, igual esse primeiro vídeo sobre a ponte, e eu tenho uma postura de indignação. Eu não consigo esconder isso. Aí as pessoas, logo no começo, que boa parte não me conhecia, né? Falava, você não tem cara de ser uma pessoa espiritualizada, você fala muito alto, você fala isso, você fala aquilo. Como se ser espiritualizado é não ter esse comportamento. Como ser espiritualizado, se você falar palavrão, por exemplo, você não é espiritualizado. Isso é uma versão cristã da pessoa espiritualizada. Se você é espiritualizado, você não pode fazer isso, aquilo. A gente tem muito isso na Umbanda. Se você é Umbanda, você tem que prestar caridade. Primeiro que não é uma lei você prestar caridade sobre todas as coisas. É uma opção sua. Se você é Umbanda, você não pode fazer sacrifício. É da mesma forma, você está colocando de uma caixinha da espiritualidade, da iluminação que não existe. Então essa ideia de você ser espiritualizado, você tem que ser aquela pessoa que fala manso, igual tem personagens aí na internet, né, que é assim, fala muito manso. A pessoa tá roubando você na cara dura, tá mentindo pra você na cara dura, mas você acredita porque ele fala manso. E já tá na caixinha dessa pessoa que falar manso é uma coisa da pessoa espiritualizada. Se essa pessoa do nada dá um grito ou do nada fala um palavrão, ela perde o status de iluminado. Então nós temos, já tivemos e ainda teremos pessoas que são iluminadas, que são espiritualizadas, e elas não são puritanas. Elas vão fazer coisas que você não está esperando que uma pessoa iluminada fosse fazer. Vou ser um bocadinho mal educado, dizendo o seguinte: primeiro, a certeza filosófica: Deus existe.
Segunda certeza, não acredito nele. Deus existe, mas eu não acredito nele. Por que eu não acredito em Deus? Por uma simples razão. Deus não é uma crença. Deus é uma realidade imanente e não uma crença. A partir do momento em que você acredita em Deus, você se atrasa. Porque quem acredita se atrasa. Agora, o nosso universo é tão bem organizado, tão bem equilibrado. As coisas no nosso corpo, e eu não vou ir muito longe, eu só vou falar do nosso corpo. Quem projetou o nosso corpo não foi uma consciência qualquer. Eu não vou cometer o erro de dizer assim de que Deus não existe, porque eu estaria a ser, como é que eu posso dizer, primeiro incoerente, segundo, não encontrei ainda, como dizia o mestre Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o grande fundador da consciência de Krishna, ninguém andou todo o universo para perguntar se ele já viu Deus, para apresentar como prova. Mas também ninguém mostrou, olha, Deus está aqui. Então, mas nós soubemos a partir das nossas escolas antigas que você pode fazer a experiência de Deus. E a experiência de Deus quem é? É você. A experiência de Deus é o cão, é o gato. Agora, dizer numa norma filosófica, você tem que acreditar em Deus. Claro que quando alguém te obriga a acreditar em Deus, nós sabemos que ali ele está fazendo um discurso militarizado. E os colonos europeus brancos, entre aspas, também não gosto muito de usar a cor da pele, não é? Eles quando chegaram aqui nos obrigaram a aceitar Deus da forma deles, que você tem que acreditar como uma crença. Agora, por isso é que eu não acredito em Deus também, porque ele não é uma crença. Porque todas as crenças são limitantes. Não conhecê-lo, né? Não é? Então, por isso é que eu disse que é uma realidade imanente. Deus é uma realidade imanente, não é? Deus é uma realidade imanente que está em tudo, está presente em tudo e comanda tudo. Agora, que é uma crença? Não. As crenças limitativas, as questões e agora, também temos que ver a forma como o cosmos atua conosco e a forma como nós atuamos com o cosmos. O problema é que nos trouxeram uma realidade de Deus empacotada numa caixa ou numa lata de cerveja que dizem com seus rótulos, olha, o Deus que você tem que acreditar é esse. E é assim. Mas até hoje ninguém consegue descortinar nas palavras, porque a própria palavra Deus é uma corruptela da palavra latina Theos. E Theos até hoje ninguém consegue traduzir. Isso é muito importante, né? Principalmente na questão de que Deus não tem uma crença, Deus é, pronto, acabou, acreditando ou não, crendo ou não, ele continua sendo. E vamos puxar um pouco a brasa para nossa sardinha. Um zambi é isso. Um zambi não existe porque ele não é crença. Zambi é. Zambi está na energia. Quando você come, você está comendo um zambi. Quando você é um zambi. Quando você prospera um zambi. Quando você está com alguém, você está com um zambi. Quando você está sozinho, você está com um zambi, porque você é um zambi. Então, um zambi é a força motora do universo. A diferença que nós aprendemos através das escolas antigas é como é que controlamos essa força. E a primeira forma de aprendermos a nos portar como um ser humano consciente dessa força é aprendendo as regras, as leis dessa força. Nós vamos ver em Kemet as leis herméticas, as leis da tábua de Esmeralda, que vai dar origem às leis herméticas do Hermes Trismegisto, que é nada mais nada menos do que o deus Thoth, do Kemet, e também as leis de Umpemba. As leis de Umpemba estão nesse mesmo grau. Tem lei de Umpemba que fala que você não precisa converter ninguém, você só precisa provar para as pessoas através do seu comportamento que você é merecedor de ter respeito, porque você expressa um zambi, você expressa confiança, você expressa caridade. Ou seja, aquilo que você quer expor, seja.
Ah, eu quero converter a pessoa para Umbanda. Então, você não precisa converter ela. Você só precisa mostrar para ela que você é um ser humano melhor e ela vai entender que é através da Umbanda que você se torna uma pessoa melhor. E ela vai perceber isso. Ou seja, você está transpirando algo bom naquilo que você é. Não adianta, igual acontece com o povo evangélico. Eles falam tanto da conversão por Cristo, mas quando você entra na igreja ou quando você acompanha alguém que é evangélico, você vê que o comportamento dele não é o comportamento de Cristo. Então você vê que o que ele prega não é o que está sendo produzido. Ele quer salvar a sua alma, mas ele quer te colocar dentro de uma igreja. Ele não quer de fato que você se espelhe nele. Aí tem até o abuso que eles falam, né? Ah, você então, você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Cristo. É difícil, né? Porque Cristo deixou pouco registro, né? Não dá para se espelhar somente em Cristo. Mas é mais ou menos assim. Então, a gente compreendendo as leis dessa energia, que é muitas vezes dita como Deus, a gente prefere chamar de Criador, que é essa força criadora, a gente passa a entender e manipular ela a nosso favor, a partir de todas as ferramentas ancestrais que nós temos, desde a oração, o yoga, a introspecção, a magia, o feitiço, a oferenda, o ritual de evocação, seja um banho de erva, seja um incenso, qualquer forma que te ajuda a manipular a energia que está no teu corpo ou está no universo ao seu redor, é uma forma de você se conectar a esse cosmo. E se for algo bom, a pessoa que está do seu lado vai sentir que aquilo é bom. Se for algo ruim, a pessoa que está do seu lado vai sentir que é algo ruim. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins vão estar na mesma figura, na mesma figura. Como podemos compreender essa questão como africanos que somos? Nós, enquanto não voltarmos a sermos nós mesmos, daí é que eu digo, nós temos que ser nós mesmos, porque um budista, por exemplo, o budismo, para mim, do meu ponto de vista, não é uma religião. Buda nunca inventou religião nenhuma. Cristo também não. Ok? Cristo também não inventou religião nenhuma. O Simão Toco aqui também não inventou religião nenhuma, igreja nenhuma. Só que o Simão Toco, por exemplo, para poder desenvolver a sua missão, e como as pessoas já estavam habituadas a um sítio onde eles vão adorar, vão fazer, pronto, vamos lá fazer a igreja, porque senão nunca ele disse que vocês têm que fundar uma igreja assim, 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 mas ele viu que a necessidade de ter uma instituição para as pessoas estarem juntas, para nós termos valor. Por quê? Porque nós fomos retirados do nosso próprio valor. Aqui eu dei uma pausa porque eu queria responder a lei justamente nessa parte que ela pergunta assim: as crenças de um Zambi como força criadora dispensam da figura divina como criador, como um Deus, ou só enxergam como duas coisas diferentes? Então, um Zambi seria o criador. Todas as formas que nós temos de personificação é a forma com que aquele povo, aquela etnia enxergava um Zambi. Então, por exemplo, nós vamos compreender que um Zambi, ele é tudo. Mas quando um Zambi se manifesta como raio, ele é um Zazi. Quando ele se manifesta como cachoeira, ele é um Peuema. Quando ele se manifesta como floresta, ele é um Coco. Como ele se manifesta como fogo, ele é um Otto. Então, assim, quando eles viam uma manifestação mais potente de uma materialização de um Zambi, eles achavam que aquilo era uma forma mais legítima de uma energia de um Zambi que não era controlada. Aí os Unganga, os grandes sábios, eles tentavam encantar essa parte indominável de um Zambi em signos, que os franceses vão chamar de fetiche, que depois vai se transformar em feitiço, que era os monumentos, que o próprio Felipe vai falar isso daqui a pouco aqui. Então colocava-se essa força em como a gente conhece hoje, um assentamento. Então, o que acontecia? Ele não podia controlar o raio, né? Esse Unganga não conseguia controlar o raio, mas ele encantava o raio dentro de um assentamento, ele chamava aquilo de um Zazi. Com o passar do tempo, aquele Unzazi se tornava um Inquince, que é uma divindade.
Então, aquela comunidade cultuava um Zazi, aquele assentamento, como uma parte de um Zambi. Ele acaba se tornando uma personalidade, porque naquela região caía muitos raios. Então, eu entendia que fazendo culto aquele raio, aquele Unzazi, não se caía raios na casa deles. Então, era uma necessidade de trazer para dentro uma forma de proteção daquele fenômeno natural de um Zambi que não se conseguia controlar, como a cachoeira, o rio, o tempo. Na nação de Angola se cultua Kitembo. Kitembo não tem nada a ver com o tempo, tá? Mas aqui se entendeu como tempo. Então, cultua-se tempo para se controlar o tempo, mas o tempo como dimensão que nós vemos na física, não. O tempo como tempo climático. Então, para se controlar o período de chuva, o período de seca, se cultuava Kitembo, que era uma divindade, um fragmento de um Zambi também. Então, existe o entendimento de um Zambi como criador de força intocável que não tem forma nem formosura. Vamos pegar assim, como a Bíblia diz. Mas eles criavam esses fetiches para simbolizar certas forças de um Zambi e com o passar do tempo esses fetiches acabavam ganhando personalidade. Entende? Mas o Felipe vai falar disso daqui a pouco. Nós formos no nosso sistema Congo-Angola, no sistema Yoruba-Ketu, no sistema Vodun, por exemplo, nós vamos ver que tínhamos as nossas formas de ver essa consciência cósmica. Consciência cósmica. Isso é importantíssimo a gente absorver isso. Daí que nós, se queremos saber realmente o que é isso, Deus, nós temos que voltar a ser nós mesmos. E voltar a ser nós mesmos é como dizia o mestre Cheikh Anta Diop. E Cheikh Anta Diop fez um trabalho espiritual de alto nível. Pessoas pensam que o trabalho do mestre Cheikh Anta Diop foi só do ponto de vista científico, historiográfico ou filosófico, mas a obra de Cheikh Anta Diop teve um alcance também místico, também espiritual e também jurídico. Teve também esses alcances. E o mestre Diop dizia o seguinte: se nós queremos voltar a saber quem somos nós mesmos, nós temos que fazer recurso ao nosso passado histórico. E é nesse recurso do nosso passado histórico que nós vamos fazer recurso às nossas línguas. E a língua é o museu de um povo, como dizia bem o professor Diop e o professor Teofilo Benga. Deixa eu só fazer uma pausa que quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui no Dikenga, nós temos o estado de Luvemba, o estado de Musone e o estado de Kala, tá? A parte de baixo é um Pemba, é um mundo espiritual. É onde nós vamos encontrar a força pura de um Zambi, um Pungo, o Criador, certo? Do Kala e no Tukala até o Luvemba, nesse estágio aqui, nós estamos em o CQ, que é o estado de matéria. É o estado da adolescência, do adulto e do velho, certo? Então, o velho que transcende para o Umpemba, ele vai para o mundo espiritual, ele faleceu, certo? Ele faleceu, ele vai percorrer o tempo dele como pessoa desencarnada e ele vai reencarnar. Quando ele reencarna, de criança até a fase da adolescência, ele é uma criança que ainda está em Upemba. Ele ainda está em contato com o mundo espiritual. Então, as crianças, as crianças é a parte mais pura que nós temos que ainda enxerga o mundo espiritual. Então, da adolescência até Tukala, quando nós estamos amadurecendo, nós estamos nos distanciando de Umpemba e entrando para o auge do mundo social, material. Então, daqui que nós iniciamos a nossa caminhada espiritual. A forma mais perfeita de você atingir o auge social é você partir de Kala a Tukala sem perder acesso ao pensamento de criança. Agora, quem é que disse que somente conhecerás o reino de Deus aquele que tornar-se criança novamente? Essa frase, que é célebre, né, da Bíblia, que Jesus fala, né, nas montanhas lá, que eu esqueci o nome,
ele fala para os seus discípulos é uma frase de Hermes Trismegisto, é uma frase de Thoth, é uma frase que vem do próprio Kemet, que para você atingir a sua maturidade no campo espiritual, você tem que ser criança, voltar a si mesmo. Não é que você vai ser infantilizado, é que na sua mente de criança, na mente espiritual, você não deixou de ver o mundo de forma inocente. Você não se contaminou. Como profissional, como sacerdote, como homem, enquanto mulher, você está Itukala porque você é maduro. Mas enquanto espiritual, você nunca deseja sair de Mussone até Kala. Você amadurece nesse campo aqui, porque é o campo da espiritualidade. Como é que você se mantém aqui? Respeitando o Luvemba, respeitando a memória ancestral, como criança curiosa que escuta as histórias de um velho pai, de um velho avô, de uma velha avó. Então, nós nos afastamos da espiritualidade quando nós nos fechamos ao nosso futuro, que é nos tornar essas pessoas que mais idosas, que contam suas histórias. Então, a melhor forma de se manter aqui é se converter ao curioso, se converter à criança, se converter a entender a sua história, compreender as coisas que estão muito além do que somente ter um sucesso como pessoa. Então a Dikenga, ela explica isso e principalmente o porquê que um adulto tem mais dificuldades espirituais do que uma criança. Eu mesmo prefiro 1000 vezes lidar com criança no campo espiritual do que com adulto. Velhos e crianças é muito mais fácil. Adolescente a gente consegue converter, mas adulto é povinho chato. É muito complicado. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre Dikenga. Eu vou tentando trazer devagarzinho essas coisas, porque a gente precisa ir amadurecendo, porque o estudo é realmente muito extenso de Dikenga. Se você não saber falar bem uma língua, você não vai compreender aquilo que ele quer dizer. Deus não é Yoruba, Deus não é quemético, Deus não é Kikongo, para nós é Nzambi. E Nzambi, a vibração do próprio Nzambi, da palavra Nzambi, é diferente da palavra Deus. Mas tem similitude por quê? E eu vou usar a informática para fazer compreender melhor as pessoas isso. Como ele falou da importância de entender a língua, né? E ele está usando a língua portuguesa para se comunicar, trazer esses saberes para nós, é importante a gente observar. Ele fala de vibração de Nzambi. Quem é que mais fala de vibrações aqui na diáspora? A gente que é da Umbanda, né? Eu mesmo já escrevi um livro chamado 7 Radiações, onde lá nós observamos as vibrações que essas radiações trazem para nós. Que é uma leitura umbandista da própria força de Nzambi. Então, esse contexto de vibração vem de Nzambi. A ideia de, eu senti a vibração de Mamãe Oxum. Você só chamou de Mamãe Oxum porque te ensinaram que isso é Mamãe Oxum. Não é Mamãe Oxum. O que você está sentindo é uma vibração específica que vem da energia de Nzambi que te causa essas anomalias. Quando você compreende isso, você consegue entender. Então, isso está em mim. Isso sou eu me conectando ao Criador, que está despertando em mim certos poderes específicos. E aí, com essa consciência, você consegue lidar com essa energia. Mas se você terceiriza isso para Mamãe Oxum, você se entrega a um animismo confiando que uma terceira consciência vai fazer as coisas por você. Então você não se torna um Congo, você não se torna poderoso, porque você terceirizou essa energia a uma terceira consciência. Por isso que essa parte de sincretizar as forças da Umbanda em divindades, iorubás, bantos que seja, indígenas, não é tão legal, porque atrapalha muito a compreensão do próprio Nganga, da própria pessoa que quer se tornar manipulador da energia. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue identificar essa energia e entender que é nós que fazemos. O efeito místico, mágico, espiritual ali, somos nós que fazemos, não é a entidade que vem e faz. Ela só faz porque ela está usando o meu corpo, que é canalizador de vibrações, radiações que vêm do universo cósmico, que é um Nzambi. E quando eu entendo isso, cada vez mais a entidade se afasta de mim.
porque ela entende que não precisa mais, ela já cumpriu com a missão dela. Qual é a missão dela? Me ensinar a me conectar com a espiritualidade. O que é essa espiritualidade? Um zambi. O que ela provoca em mim? Vibrações. O que essas vibrações são? Radiações. O que essas radiações fazem? Manipula a sua existência. Então, a partir dessa escadinha, eu consigo entender que se eu compreender um zambi, suas vibrações, suas radiações, e com o auxílio de um guia, por isso desse nome, guia, ele vai me guiar nessa escola, eu vou aprender a manusear essa energia. E sozinho, depois de muito esforço, compreensão e prática, eu vou entender que quem dá o passe sou eu. Eu não vou precisar da entidade para dar o passe. Quem faz a desobsessão sou eu. Quem faz a cura sou eu. Quem me cura sou eu. Quem faz a manipulação da energia ali sou eu. Eu sou o canalizador da força de um zambi, as radiações e as vibrações. Por isso que é importante essa limpeza que a gente tem que fazer na nossa cabecinha para não ficar terceirizando as coisas. Ah, só funciona se eu chamar a entidade, só funciona se eu chamar a mamãe Oxum, só funciona... Não, na verdade, atrapalha. Quanto mais você envolve, mais você atrapalha, porque você terceiriza uma consciência que já não tem mais o canalizador. Qual é o canalizador? O corpo. A Maria Padilha não tem corpo, ela tem que usar o meu para canalizar. A mamãe Oxum não tem corpo, ela precisa do meu para canalizar. Então, existe uma problemática da terceira consciência nesse momento. Claro que isso eu estou falando em um período assim, de muito tempo de terreiro para a pessoa atingir esse ápice. Mas se a gente for analisar no passado, tem muitos feiticeiros, macumbeiros, mãe de santo, pai de santo, cartomantes, ciganos, que faziam milagres e eles não precisavam estar incorporados. Eles conseguiam manipular a energia cósmica através das suas práticas. Por que a gente não consegue hoje? Porque a gente enfiou uma porrada de coisa para criar um senso de pertencimento de um culto que se tornou limitante à verdadeira magia, que é você se conectar a essa força, conseguir extrair ali para fazer qualquer coisa. E isso não só no campo espiritualista, tá? Isso também funciona para outros campos. A gente pode observar, por exemplo, o Nikola Tesla. Tesla falava o quê? Que as ideias não eram dele. As ideias ele pegava no campo das ideias. Ele ia para lá, ele meditava, ele buscava, trazia para cá e executava. Einstein falava a mesma coisa. O Leonardo da Vinci, Michelangelo falava a mesma coisa. O Santos Dumont falava a mesma coisa. O Santos Dumont na biografia dele fala: eu não inventei o avião, eu trouxe o avião dos meus sonhos. Eu já tinha visto ele lá e eu só trouxe ele de lá. Então, esse acesso só se dá a partir da compreensão que você está dividindo a sua consciência com uma consciência coletiva. E aí, através dessa conexão, você consegue trazer. Agora, imagina se todos nós tivéssemos isso, se todos nós conseguimos produzir tecnologias como o Nikola Tesla, como o Einstein, como o próprio Santos Dumont. Seria maravilhoso, né? Mas só que essas crenças, elas foram feitas para nos barrar nisso. Não é à toa que a história prova isso, que essas pessoas tiveram fins catastróficos, né? Hoje em dia, em qualquer sistema computacional, Só um adendo aqui. Eu consegui falar com um feiticeiro do Rio de Janeiro, pessoa antiga da macumba, e ele traz relatos fantásticos. Ele vai trazer o relato da tia dele. A tia dele é uma macumbeira muito poderosa, já faleceu, do Rio de Janeiro. E ele presenciou essa mulher levitando em um terreiro de Umbanda. E isso era uma das formas de manifestação que nós vimos no passado, que nós não vemos hoje mais. Por esse afastamento que nós tivemos da teologia, que se infiltrou e nos afastou do que era ancestral. É um homem sério, de virtude, isso eu a garanto, porque eu já morei na casa dele, já morei junto com ele, nós já compartilhamos de uma história juntos na macumba. Ele é extremamente poderoso, mas ele fala: Jéssica, você acha que eu sou poderoso? A minha tia, ela levitava. Você via isso. Então eu vou trazer esse relato, nós vamos fazer uma live ao vivo para que ele traga essas histórias para nós, tá bom?
Então fica atento aí que eu sempre vou estar postando aí. Não sei o dia, não sei o horário, mas eu vou trazer esse homem para trazer esses relatos, que é um dos relatos que a gente ouvia no passado, né, que a gente não mais vê atualmente. Os barramentos vão de 2 bits, 4 bits, 16 bits, 24 bits, 32, 36 bits, 64 bits, não é? Nós vemos o barramento de um computador a 64. Qualquer sistema lógico que eu, por exemplo, desenvolver dentro do sistema de programação, eu vou fazer o sistema para rodar aí. Daí que eu encontro um programa que roda nesse computador, roda naquele, por quê? Porque o barramento é universal, é o mesmo. Mas, por exemplo, quem estiver a fazer CorelDRAW, a trabalhar com CorelDRAW, é diferente de trabalhar com Photoshop. É diferente de trabalhar com DMX para fotografia, por exemplo. Mas os três servem para trabalhar com fotografia. É como, por exemplo, quem faz edição de imagem. Há programas de edição de imagem que funcionam no Mac e não funcionam no Windows. Uns que funcionam no Windows e não funcionam no Mac. Mas trabalha tudo com o quê? Com imagem. As nossas línguas também. As nossas línguas. Eu consigo falar facilmente inglês, francês, português ou arábico, etc. Por quê? Porque o sistema cósmico, não é? Tendo em conta a primeira lei do universo de que tudo é mental, toda essa projeção é mental, e como a mente é única, eu vou ter facilidade, porque a fonte da vida, Ankh, é única, é mesma. Eu vou ter facilidade em comunicar contigo noutra língua. Mas a forma como eu vejo o cósmico, a minha forma pessoal, vai de acordo com a vibração que eu tenho. E eu vou traduzir isso na língua, na forma como eu verbalizo, e a forma como eu verbalizo é a forma como eu lido com a própria vida. Isso aqui é interessantíssimo, principalmente para conversar sobre o último vídeo que eu fiz sobre jogo de búzio, sobre a questão de vibração. O que ele quer dizer é o quê? Isso está disponível para todos. Você é um programador. Você precisa acessar a essa força cósmica. Você cria um programa para isso, que é uma religião, que é uma tradição, que é um formato de rito ali. E, através disso, você tem uma forma notória de acessar isso. Se vai ser bom, se vai ser ruim, não sabemos. Tem formas boas, tem formas ruins. Mas você consegue acessar ali sem problema nenhum. Uns mais, outros menos. As tradições, elas trabalham justamente em vibrações. Então, quando você pega uma tradição que ela tem uma vibração, vamos dar o exemplo da mesma forma que ele deu. A tradição Yorubá, ela é vibração 32 bits. Aí, a tradição de Umbanda é só 12 bits. Aí você quer pegar um oráculo, que seria o Erindilogum, lá dos Yorubás, que é 32 bits, para se comunicar com entidades que está numa vibração de 12 bits. Vai funcionar? Não vai funcionar. Então, nessa tradição de 12 bits, foi desenvolvidos oráculos para falar com essas entidades de 12 bits. E aí sim, ali você vai ter baralhos, hidromancia, cristais, incorporação, vai ter engomo, vai ter vários oráculos ali para falar dentro dessa vibração. Tudo serve para falar com o divino? Tudo serve para falar com o sagrado? Serve. Só que existem códigos de vibração. E muitas vezes está na língua. Não é o elemento. As pessoas pensam que jogo de búzios é elemento. Não é elemento. Os cowries, as conchinhas, você pode usar isso para qualquer coisa. É o código. É o código. Quando você vai abrir um jogo de búzio, você reza. Iba, Iba Kodá, Iba Jedá, Iba Keregedei Yamin Chorongá, Iba Egungun. Você vai rezando. É o código que eu estou evocando a partir daquele sistema oracular, que é a língua que eu vou falar ali. Então, cada sistema tem o seu código, tem a sua língua, tem os seus bits, tem as suas vibrações. Então, vamos colocar assim, aqui está o jogo de búzio e aqui está a ancestralidade de Umbanda no Brasil. Então, eles não conseguem. Se eu quiser falar com o orixá, eu consigo, porque eles estão na mesma vibração. Se eu quiser, por exemplo, usar a hidromancia que está aqui e falar com o orixá, não vai funcionar. Com o orixá, eu preciso falar com o jogo de búzio.
Se eu quiser falar com Inquince, eu tenho que usar o Ingombo, que são o jogo tradicional para falar com Inquince. Se eu quiser falar com Exu e Pombogira, eu posso usar o Canzambulo Lobaça, que é a mesma vibração. Eu posso usar um baralho consagrado, funciona, e assim vai. Então, essa vibração, o sistema que você vai usar, não é o elemento que você vai usar. Elemento por elemento, você pode usar para qualquer coisa. O negócio é o sentido, a vibração que aquilo tem. Porque no universo, tudo tem vibração. Você vai atrair aquilo que você vibra, não tem essa lei? Então você tem que vibrar numa intenção, numa quantidade certa para atrair aquilo. Senão qualquer vibração atrai qualquer coisa. Então essas vibrações também estão nos nossos oráculos, nos nossos feitiços. Cada feitiço tem uma vibração. Como é que eu vou fazer uma magia, por exemplo, de abertura de caminho, se eu não consigo atingir uma vibração necessária para que esse efeito aconteça na vida daquela pessoa? Por isso que tem pessoas que tomam banho de folha qualquer e as coisas acontecem para ela. Enquanto outras pessoas derrubam um boi e a coisa não acontece. Por quê? Vibração. Tudo é vibração, tudo é energia. A diferença é que a gente dispõe dessa energia em um pensamento de que essa energia é consciente. A energia não é consciente, nós que somos conscientes. E nessa consciência aprendemos a manipular a energia. A energia não é consciente. Então não adianta eu acender uma vela, fazer uma oração lá, pronto, vai resolver. Não vai. Não vai porque aquela energia que você colocou naquela vela não é consciente. Você tem que colocar a intenção, mirar, soltar para ela atingir o alvo. Que é as primícias de um bom feiticeiro, saber fazer essas coisas. Mas entra muito na questão da Umbanda, porque, por exemplo, as pessoas, a gente não entende isso e acha que, por exemplo, o ato de um passe é passar a mão na pessoa. A pessoa não consegue canalizar essa energia para que o passe funcione. Ué, mas passar passe não é só ir lá, estralar o dedo, passar a mão? Não, tem toda uma energia que você tem que colocar ali. A sua energia, a sua vibração tem que ser superior à da outra pessoa, senão vocês vão fundir energia ou ela vai te repelir, mas o correto é você repelir a energia negativa que está nela. Para isso, a sua vibração tem que estar maior. Por isso que você faz procedimentos para dar passe, não é qualquer pessoa que dá passe. E é nesse entendimento que a gente entende como é que a energia é manipulada. Porque você acha que a benzedeira ela consegue expulsar uma vibração uma vibração inferior em um ser humano, por isso que ela consegue curar aquele ser humano. Porque a vibração dela está mais alta do que aquela doença. E na reza dela ali, que é a intenção, ela consegue repelir aquilo. Funciona. Ela aprendeu a manipular a energia. A reza é uma forma litúrgica de fazer aquilo. Assim como o passe, assim como o bate-folha, assim como a defumação e tudo mais. É um controle de energia, controle de vibração. Então, essa regra, essa lei, logo que tudo é energia, tudo é vibração, a partir do momento que eu consigo controlar a partir da minha mente, porque a minha mente se controla a mente do Criador e eu passo a compreender as coisas, não que eu vá controlar todas as energias, mas eu vou compreender as coisas. Eu passo a entender, compreender e executar. Por isso que a gente novamente vai ter que citar Jesus aqui, porque Jesus bebe na escola de Kemet, tá? Não tem como. E Jesus fala, grandes coisas maiores do que eu fiz, vocês podem fazer. Então, o que Jesus fazia ali eram os feitiços que os Kemetes faziam. É a mesma coisa, Jesus estudou lá, desde a sua mocidade ele estudou lá, ele aprendeu, ele foi discípulo do povo africano que estava no Egito. Então, é a mesma forma, a gente poderia fazer coisas maiores. Como? Controlando as energias. Eu vi uma vez um físico dizendo o seguinte: o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Transformar água em vinho é possível fisicamente. Na química ali, na força física do nosso mundo é possível. Mas para isso, você usaria a energia o suficiente para nutrir uma estrela. Então, somente se você tivesse uma bobina que captasse a energia de uma estrela, você ia conseguir moldar os átomos ali conforme a água se transformaria em vinho. Só é possível fazer isso de duas maneiras. Você sendo um deus ou você tendo esse maquinário todo para fazer isso. Então, Jesus dizia que ele era um deus.
Jesus supostamente dizia, né? Porque de fato ele nunca disse isso, né? Os autores da Bíblia que dizem que ele disse, né? Mas ele dizia, ele falava de uma conexão com o Pai. Tudo que eu faço é graças ao Pai. Tudo que eu faço é graças a Ele. Ele que permite, Ele que faz, a graça é dele e tal. A energia que é extraída é a energia do Pai, da consciência. E ele canalizava aquela energia para fazer os seus milagres. Então é possível fazer. Só que nós perdemos isso por causa do distanciamento. Agora deixa eu citar outra fonte aqui, que depois vocês podem pesquisar, que também tem essas coisas no YouTube. Muitos dos milagres narrados por Jesus também eram produzidos em Roma antes de Jesus. Era narrado que os imperadores e alguns filósofos faziam milagres. Uns eram truques de mágica, tá? Uns eram, mas outros eram inexplicáveis. Por exemplo, tinha pessoas gregas que faziam cura através de símbolos. E aí nasce o culto de, agora eu vou, Asclésio, né? Quem é conhecedor aí de cultura grega? Se não me engano, é Asclésio, que é o deus da cura, o deus da medicina, que ele vai ter o bastão enrolado com uma cobra. Deixa eu tirar as provas aqui. Deus Asclésio, acho que é isso. Isso, Asclésio aqui, ó, o símbolo dele. O bastão da cobra. E o bastão e a cobra é o símbolo da medicina até hoje, por causa dessa persona, essa divindade aqui, ó. O bastão e a cobra. Ó, símbolo da medicina. Até hoje usamos o bastão com a cobra por causa dessa pessoa que aprendeu a dominar esse poder. E sabe quem usa o bastão e a cobra como símbolo de cura? Moisés. Quando Moisés sai do Egito, o povo começa a ficar doente, picado por cobras do deserto, insetos, escorpião. E Deus vai lá e manda, Moisés, faz uma escultura de um bastão e uma cobra. As pessoas devem reverenciar essa cobra e elas serão curadas. E as pessoas iam lá, se reverenciava essa cobra e ficava curada. Não é a mesma magia? Quem é que ensinou isso? Se Asclésio e Moisés estavam em Quêmide, visitaram Quêmide, eram estudiosos em Quêmide. Então, lá era essa fonte, lá que se compreendia isso, se entendia a energia cósmica e se canalizava essa energia cósmica. Já a gente vai ter que se aprofundar muito em Quêmide para compreender tudo isso. Mas, novamente, isso reflete em nós, como bandista, porque o que nós fazemos também, claro que nós não estamos ali para fazer grandes milagres, ninguém está aqui tentando andar sobre as águas, mas só se a gente conseguir fazer um passe que realmente funciona, se a gente conseguir levar uma cura que realmente cura, que não é um placebo, já é o suficiente. Já está cumprindo com a metade das obrigações que um médium deveria cumprir sendo médium de Umbanda, por exemplo. Então é ter a consciência da manipulação da energia de forma vibracional, que não é a Mamãe Oxum, o Papai Oxóssi, o Papai Xangô, não é a entidade que vai fazer. Você que tem que ter a consciência de fazer essas coisas. Às vezes a entidade é só um apoio ali para você fazer, mas quem faz é você. O poder está em você. Daí que, por exemplo, em francês, o gato é chamado chat, le chat. Em inglês é Kate, mas em lingala é Niau. E Niau por quê? Porque o gato faz miau. Então, a forma como eu vou encarar, vou dar nome a esse ser cósmico, Amun, Ra, não é? Amun quer dizer que o que está escondido, o que não aparece. Ra é que é aquele que se manifesta e é um só, e é uma imagem, não é? Quando eu digo Ra, estou a dizer o quê? Manifestação. Nós, por exemplo, só vamos compreender a essência do divino quando você voltar a ser você, porque você tem uma estrutura cósmica própria, tem um barramento próprio. Tudo é viatura. Range Rover é uma viatura, é uma marca, Toyota é uma viatura, as duas andam. Mas as peças do Range Rover não servem no Toyota. E as peças do Toyota não servem no Range Rover. Mas provavelmente os pneus podem usar, podem servir. Eu posso tirar um pneu, se tem 5 pinos, não é? O Toyota e o Range Rover tem 5 pinos, eu posso tirar o pneu dali e meter aqui e o carro vai andar.
Mas a essência do Range Rover, a forma como o motor Range Rover funciona, não é da mesma forma que o motor Toyota funciona. Então, você, ao compreender essa questão de Deus, enquanto africano, não é? Enquanto asiático, enquanto índio Hopi, por exemplo, entre os Hopis, entre os Choctaw, entre os alanquinos na América do Norte, a consciência cósmica é o Ankatanka. E o Ankatanka não é igual a Deus. Não vale a pena dizer que o Ankatanka é Deus, não. Não é? É o Ankatanka. É assim conforme eu vejo. Agora, há similitude? Assim. Para um indiano, Bhagavan Sri Krishna. E se nós traduzirmos Bhagavan, Bhagavan é o quê? O bem-aventurado Sri Krishna. Sri Krishna, Krishna quer dizer o quê? O todo atrativo. E Deus atrai tudo, na verdade. Krishna, não é? Aquele que é todo atrativo. Então, é essa questão que nós devemos ver, devemos ter muito cuidado. Agora, essa personalidade, ao que me pergunta, não é uma questão que se pode responder rápido, meu irmão. A personalidade que nós damos como Deus, o nosso hábito é nós egoificarmos tudo. Nós dissemos, por exemplo, que a Bíblia, por exemplo, diz que o ser mais elevado é o homem. É claro que vai ser o homem, não foi o cavalo que escreveu a Bíblia. Não foi o gato que escreveu a Bíblia. De certeza que se fosse um cavalo, ia dizer que o ser mais elevado é o cavalo. E nós temos o hábito de assemelharmos a Deus a nós. É bom. Nós até que começamos isso no Kemet. A Mun-Ra tinha a imagem humana. Mas nós fomos mais longe. Quando a Mun-Ra se manifestava como Jahut, lhe punhamos uma cabeça de ibis. E o pessoal aqui, lá do outro lado, mais acima, não entendeu, começaram a nos chamar de quê? Animistas. E muitas vezes nas divindades nós colocávamos, por exemplo, Hapi. Hapi leva um ramo de papiro. A mãe Sechat tem folhas de palmeira, tem 7 ramos de palmeira na sua cabeça. Então Deus manifesta em tudo, e se me permitirem, vou usar um aforismo que está no Bhagavad Gita, onde Sri Krishna diz assim: eu sou o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E ele diz, das letras, eu sou a letra A, não é? Dos que unem, eu sou o éter que une todas as coisas. Do soldado, eu sou o general. Exato. Entre as mulheres, eu sou a fidelidade, a paciência, as palavras bonitas, a beleza e etc. E nós vamos encontrar isso milhares de anos atrás, não é? Esse capítulo é onde Sri Krishna fala das opulências do Supremo, quando Arjuna o pergunta. Exatamente, não é? E nós falávamos isso. Acer mostrava isso na própria criação, e ele dizia, Acer, já nos antigos escritos do antigo Kemet, que eu estou em todas as coisas e em todo sítio, eu me manifesto em tudo. Mas quando a religião se juntou ao objetivo militar, que precisamos também esclarecer isso, o problema não são os religiosos como tal, porque de facto todos os líderes que criaram as religiões, e as religiões têm uma razão de ser, têm uma razão de ser, não é? E elas são importantes também, mas chega um momento que você deve transcender a religião. Os líderes, pais fundadores dessas religiões, não vieram com o objetivo de conquistar os outros povos. Não é verdade. Mas quando a política governativa decidiu e viu que a religião é um dos meios de você colonizar um povo melhor, então vamos criar um Deus militar. Isso aqui, vamos lá conversar sobre isso. Aconteceu na Umbanda também. Na tal fundação da Umbanda, nós temos elementos que representam isso aí. Quando a gente vai parar para estudar os fenômenos antropológicos por trás da fundação da Umbanda, que eles tentam florir como se fosse algo luminoso, né? Ai, o caboclo veio e fez isso, fez aquilo, tal.
e tentar colocar um verniz espiritualista, mas não foi estratégia. O Estado Novo, ele era um Estado militar e ele precisava de uma religião que fosse brasileira. E naquela época, a religião mais popular no Brasil era a macumba carioca. Era a macumba que estava em todo o estado do Brasil. Todo lugar que você ia tinha manifestação de macumba. Mais do que a Igreja Católica, que muitas vezes era perdida porque estava ali, o macumbeiro ia para macumba, mas também ia para a Igreja Católica, mas o católico não ia para macumba. Então, quando eles olharam para esse censo e viu que a religião que deveria ser do Brasil tinha que ser dessa natureza, eles se juntaram e fundaram um mito de fundação da Umbanda. Você vê que a estrutura que tem na Umbanda já é uma estrutura militar. Falanges, chefias, comandantes, tudo isso são da falange militar. É uma estrutura hierárquica militar. E aí, depois, os terreiros que estão vinculados aos terreiros de Zélio vão ser dados, basicamente dados mesmo, para serem administrados por filhos de santos, que são sacerdotes, mas conscientemente todos eles eram generais. Generais. Não era um soldado, não era um cabo, não era um tenente, eram generais. Então a invenção do mito da Umbanda, essa disposição do Estado Novo se juntando ali à Federação Espírita de Niterói, fazendo todo um esforço político e um esforço de marketing, porque essa escola só colou, essa história só colou por causa de um incentivo de marketing, foi justamente para pôr essa religião militar para controlar o povo. E controlar que povo? O povo preto. O povo preto, para controlar, porque o Estado Novo era um Estado eugenista, que buscava higienizar a raça brasileira, deixando ela menos preta possível, no fenômeno do eugenismo. Então, a fundação da Umbanda, ela vem desse princípio que, é antigo, tá? Getúlio Vargas não inventou isso. Os romanos já faziam isso. Os hebreus já faziam isso. Os africanos já faziam isso. Todos os povos já fizeram isso em algum momento. Mas foi replicado. Foi replicado ali de novo na Umbanda. Colocar um verniz militar, vamos colocar, como é que posso dizer isso? Uma ordem militar de obediência, a obediência ao pai de santo, a obediência à mãe de santo, a obediência às doutrinas do terreiro. Tudo que é falado ali fica ali, deve-se fazer tudo daquele jeito, todos os outros têm que ser todos iguais, e assim vai. Várias diretrizes militares para aquilo. A farda, que é a roupa branca, que é a primeira vez que tem essa diferença, porque antigamente a macumba era toda colorida. O uso da roupa branca vem por causa da exigência da Federação Espírita, para mostrar que as pessoas estavam limpas ali, porque o negro tinha o status de sujo, então tinha que estar todo de branquinho ali, e assim vai. São várias camadas de compreensão que foi sendo dominada para formar o padrão de Umbanda que nós temos hoje. Você numa Umbanda hoje vê o povo todo colorido, mas o povo não tinha que estar de branco? Não tem esse entendimento que tinha que estar de branco? Quem é que diz que tá aqui, que tinha? Quem é que diz que tinha que estar de branco? Entende? Então essa ordem militar vem justamente para controlar, para higienizar. É um fenômeno eugenista. Vocês querem que eu traga mais coisas sobre eugenismo? Eu trago aqui para vocês. Tem bastante coisa interessantíssima com fontes aqui na internet. Eu já trouxe também, eu acho que tem um react sobre eugenismo aqui. É algo assim que flagela o Brasil até hoje. Mas na Umbanda não foi diferente. E todos os sinais antropológicos estão ali. Todos os sinais históricos estão ali. A gente não vê porque a gente não quer ou porque a gente não tem um entendimento ainda sobre essas questões. Porque a gente pensa que falar de Umbanda é pegar a Umbanda como se ela fosse uma única coisa. Não, a Umbanda ela é reflexo de uma sociedade, de um povo e de um tempo. Nós somos o reflexo de uma sociedade, de um povo e de um tempo. Então nós temos que entender tudo o que estava acontecendo ao redor. Como é que eu posso ignorar a revolução das chibatas, dos marinheiros negros, se aconteceu ao mesmo tempo que a tal fundação da Umbanda? Como é que eu posso negligenciar isso acontecer ao mesmo tempo? Entende? Não tem como negligenciar. São fatores que colocam uma coisa junto com a outra. Não tem como ignorar. Então, o fator
do exército, o fator do Estado Novo sendo militar, a questão do eugenismo, a questão da Federação Espírita de Niterói, todas essas questões permeiam para pensar dessa forma. Somente nas revistas espíritas é que vai ser contada uma história mitológica da fundação da Umbanda. De fato, provas concretas não se tem. Existe um mito sobre, porque a gente fala um mito da fundação, porque é uma história contada repetidamente até acreditar. E muitas vezes a gente acredita. Eu já acreditei nessa história durante muito tempo. Então, basta a gente ter informações que estão fora desse viés para a gente começar a observar o que realmente foi e o que não realmente não foi. Porque o uso de uma religião sempre foi para dominar o seu povo. Por isso que a Igreja Apostólica Romana, ela é romana porque pertencia ao povo romano para o controle do Estado romano. A gente nunca pode esquecer isso. Elohim, Senhor dos Exércitos, e aquele que destrói, que conquista, não é? Então, isso nos fez personalizar um Deus de acordo com a nossa dimensão. Mas se nós voltarmos a nossa... Você acha que ele fala um português belíssimo? Você precisa ver esse homem falando francês. Dá vontade de pedir casamento a ele. Ele fala um português belíssimo, mas o francês dele, nossa, é mágico. A questão africana profunda, nós vamos ver que Deus se manifesta em todo sítio, mas primeiro você tem que vê-lo a partir da tua língua e depois a forma como os teus encaravam o próprio divino. Não é que Deus se manifesta também como meu avô, o meu antepassado também é uma representação de Deus. E se nós formos mais longe ainda, por exemplo, nossos irmãos índios, os Zopi, os Choctaw, etc., nós vamos ver que representantes do grande espírito, porque eles não chamam Deus a Deus, chamam grande espírito, o Akantanka. O espírito de que? Da águia. A águia, por exemplo, representa o grande espírito. É normal um índio reverenciar-se diante de uma águia, exatamente. E é bonito. Então é. É isso aí. Por hoje, só. Eu falei que ele ia falar dos fetiches, né? Tá aqui nesse outro vídeo aqui que eu comecei a assistir hoje. Mas eu parei para assistir junto com vocês. Mas ele tem muito material. Procurem aí. Professor Felipe Vidal, tem muita coisa dele, o cara é incrível, o cara é maravilhoso, mas eu queria também trazer aqui para vocês o outro vídeo do Ginga Gandimba, nosso amiguinho aqui que... eu acho que eu não contei para vocês, eu consegui um horário com o Ginga para ele vir conversar conosco aqui na live. Então, eu vou marcar com vocês, vou marcar com ele, para a gente se encontrar aqui para ter um papo com o Ginga. Ele vai dar uma entrevista pra gente ao vivo aqui, então fica esperto para você não perder, para você poder fazer uma pergunta para ele, que não tem uma fonte melhor hoje. Para mim, fonte de África na internet é o Felipe Vidal e o Ginga, porque são fontes maravilhosas de conhecimento. E eu acho que a gente vai fazer isso provavelmente semana que vem, ou próximo. Acho que ele tá viajando, então ele pode fazer por agora. Tem muita coisa que o Felipe falou aqui que eu queria pautar, mas não dá. O cara fala muita coisa, é muita sabedoria. Você vê que ele tem muito ensinamento de Kemet, né? O cara é incrível. Por isso que eu falo, esse conhecimento não tá morto. A gente acha que tá, mas não tá. A gente que escondeu, porque se roubaram a tábua de Esmeralda e colocaram um grego, o Hermes Trismegisto, lá para falar que era dele, né? Imagina o que vai fazer com os outros conhecimentos, né? Então nós escondemos, na hora certa a gente vai mostrar, na hora certa a gente vai edificar os nossos templos grandiosos novamente, no momento certo a gente vai fazer outras pirâmides tão grandes como a de Gizé. Não tem problema não, a gente vai chegar lá, mas por hora a gente está guardando conhecimento para não nos roubarem. Para depois falar, foi um alienígena que fez, não foi o povo preto, foi o alienígena. E acredita mais que o alienígena que fez as pirâmides do que nós. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor do santo Deus. Mas é isso aí. Vamos ver a questão que o Ginga vai trazer, que é a questão do animismo. Lembra que o Felipe falou que quando as pessoas elas manifestavam o Criador através do seu fenômeno e elas tentavam reproduzir aquele fenômeno a partir de uma imagem. Então eles misturavam a imagem do ser humano, porque é o canalizador, e o animal que melhor representava aquele fenômeno. Então,
para a coragem, colocavam um ser humano mulher e a cabeça de uma leoa, e ali se transformava na figura do Criador conforme se entendia o fenômeno da coragem. Então, isso para quem estava em cima, né, que é o povo árabe, os europeus que olhavam para aquilo, achavam que era animismo, que estavam adorando animais, só que na verdade era a representação do Deus Criador a partir do fenômeno da coragem. Da mesma forma que o povo banto fazia, não era o deus do raio, era uma magia, uma figura que representava o raio, uma das manifestações de um Zambi. Então, essa fama do povo africano ser animista, achar que tudo é animal, que adoravam animais, ou criaturas antropomórficas, isso aconteceu por causa da questão de que tinha que colocar um ser novamente eugenista, novamente elitista, para colocar como o entendimento de Deus sendo europeu é muito mais limpo do que o entendimento africano, porque o africano ele é animista, o europeu ele não, ele personifica segundo o ser humano. Por isso que tem o renascentismo, tem o iluminismo, eu não sei se o iluminismo entra nisso, mas tem o renascentismo, o não sei, da questão de arte eu não vou saber falar, mas é aquela questão de você mostrar a perfeição do corpo humano, principalmente se você está retratando deuses, né? E a gente vai ver a escola de Michelangelo, Leonardo da Vinci, a gente vai ver anteriormente em Roma, em Grécia, aquelas estátuas maravilhosas, magníficas, retratando deuses como se fossem seres humanos perfeitos, para mostrar que Deus é a versão perfeita do ser humano e não um ser que é animalesco. Então, sendo eles politeístas, né, porque eles eram politeístas, eles achavam que nós também éramos politeístas, mas não, nós éramos monoteístas. Cultuávamos o único Deus a partir de uma diversidade de figuras, e cada figura dessa representava aquilo que eu queria extrair daquele Deus. Se eu queria extrair sabedoria, eu canalizava ele como sabedoria. Como é sabedoria em egípcio antigo, na língua do Quêmides? Ah, é Tof. Então, Tof, qual é a figura de Tof? O que me traz elemento de sabedoria? Ah, o abutre é um animal sábio, paciente. Para ser paciente, para ser sábio, tem que ter paciência. Então, a sabedoria tem a ver com a paciência. Ah, eu preciso ter conhecimento. O que é conhecimento? As bibliotecas, eu tenho que estar na biblioteca, que é o símbolo de Toff. Eu preciso escrever, aprender a escrever e escrever para melhor aprender, para melhor canalizar, para meditar no meu pensamento. Então, o papiro, a escrita, a letra, tudo isso é elemento de Toff. Toff é o quê? A sabedoria. Então, tudo estava dentro de um único pensamento para que eu pudesse canalizar esse Deus único. Toff não era o Deus. O Deus era Munra, Amun-Ra. Munra é outra coisa. Munra era dos Tanterguetes, né? Mas Amun-Ra era o criador. E assim ia, por isso que tinha o Horus vivo. Quem era o Horus vivo? Era a manifestação de Amun-Ra na figura da fagulha do sol, que descia e incorporava no seu corpo, que era o corpo do príncipe, que se tornava um faraó. Então quem nos governava era a fagulha do sol, o Horus vivo, o sol vivo que está entre nós, que era a figura do faraó. Então, se ele tem a consciência do Deus, logo ele vai tomar as melhores decisões para nós. Então, tinha tudo isso, é bem extenso. E vamos então ver o que o Dinga tem a dizer para nós. Saudações, meu pessoal, como estão? Hoje eu estou sem o meu chapéu, mas o que mais importa é vos passar informação e conhecimento, né? E, manos, prestem atenção porque hoje eu vou falar de um tema muito importante a respeito daquilo que nós temos sempre ouvido por alto. Quem nunca ouviu de que os africanos adoram e as suas divindades são divindades de animalismo, ou animistas, ou são povos animistas, que adoram divindades construtoras de animais? Quem nunca ouviu isso? Mas a pergunta é, será que isso é verdade, mano? Será que nós, os Bantu, ou os povos de Manicongo, adorávamos, de facto, animais? Ou deuses com característica de animais? Essa é a pergunta. Será? Então é disso que eu vou falar aqui, manos. Não esqueça de pôr o teu like, compartilhar e me segue, mano. Faz favor. Pelo menos isso, irmão. Pelo menos isso, ok? Estamos cansados já com essa vida. Eu faço tanto esforço para trazer um vídeo por aí, nem só por um gosto se põe mesmo, mano. É justo mesmo. Então vamos lá.
Então, manos, para quem quer saber bem a definição do animismo, tá aí a definição, não é? Não vou tomar a leitura para o vídeo não está muito longo, podes pôr pausa para entender, ok? Mas uma coisa que me chamou muita atenção na primeira definição que me apareceu no Google é aquela foto que está aqui, essa foto que o mano está a ver aqui. Então tá aí, manos. O mais estranho para mim é que animismo logo já estão a dar um endereço, África. E essa Uhum. imagem que está aí faz referência a divindades africanas. Estás a ver? Ou seja, vocês pegam vossas definições, criam vossos termos e atribuem para aquilo que são os nossos, que são as nossas características. Mas pronto, estamos acostumados. E nós estamos aqui para desconstruir esses paradigmas contados na visão ocidental. Ok, manos? Ou seja, eles não compreendem, por não compreender, eles inventam um termo. Esse termo geralmente é pejorativo. Vai lá e joga. Eu não te entendo, então eu vou te definir dessa forma. E pronto, você passa a ser definido daquela forma. Todo o Ocidente te entende daquela forma. Você nunca parou para entender ou nunca teve real interesse, né? Isso, claro, o povo do passado. Hoje a gente tem pessoas realmente interessadas. Mas a nossa função é essa aqui, Dinga. É desmistificar. Por favor, habla para nós. Muito bem. Agora, para os irmãos que, por exemplo, têm a paciência de ler a Bíblia, ler as Escrituras Sagradas, não é? Até porque o nosso povo, infelizmente, só entende muitas coisas quando você tem que ir buscar na própria Bíblia. Quando ele diz, não, está aqui escrito. Não, olha, não, afinal está mesmo escrito, está mesmo escrito. Tem que ir lá na própria Bíblia. Então, vamos trazer aqui a Bíblia para fazer uma análise, ok? A respeito disso. Ok, manos? Então é mais ou menos isso. E é uma orientação também do grande profeta, né? Vuluso Kimbango dessa orientação. Leia a Bíblia para apanhar o ladrão que vos roubou com a ferramenta que ele vos roubou. Já, manos? Então vamos lá. É fantástico nessa frase, né? Usar a Bíblia, porque ela é a arma do ladrão que te roubou. Então, usa a arma do ladrão para pegar de volta. Não é porque que nos roubou que não nos pertence, né? É nosso, então vamos usar. Se os manos lerem, né, no livro de Ezequiel 1, versículo 7, né, pode ler até 11, aqui é a visão que Ezequiel teve sobre o plano espiritual, né, a visão que ele teve, o que ele viu, ok, manos? Então vou tomar aqui uma leitura para nós entendermos mais ou menos o que é que ele viu, o que é que ele disse. Diz assim: E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé do bezerro. E luzia como brilho de bronze polido. O que ele viu já, entende que ele viu já, tem já uns pés iguais de bezerro, tipo de boi, tá vendo? Que ele viu lá no céu. Continuando no 8. E tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados, e todos os quatro tinham seus rostos, e as suas asas assim. Assim, manos, isso não vos soa animismo? Não vos soa tipo divindades, ou seres divinos, ou seres celestiais, dentro dessa classificação de animismo? Não. Vamos continuar. No 9 diz assim: uniam-se as suas asas, uma à outra. Eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Guarda bem essa parte porque vai ser importante lá em frente. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E as mãos direitas, todos os quadros tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os quadros tinham o rosto de boi. Estranho. E também tinham todos os quadros o rosto de águia. Ou seja, um tinha um rosto semelhante a de homem, semelhante do homem, ou seja, não o rosto do homem, mas semelhante a do homem, parecido com o do homem. Um tinha essa imagem, essas características, um tinha a característica do boi, o rosto todo do boi, outra tinha a característica de leão e outra tinha a característica de águia. Não vos soa a definição que vocês leram ali do animismo? Não. Não, manos. Ok, vamos lá ver também no livro de Apocalipse. Prontos. No livro de Apocalipse 4, versículo 6, podes ler também diante. Essa é a visão de João a respeito do que ele viu na dimensão espiritual, a respeito das divindades, ou dos seres divinos, ou dos anjos, coisas assim. Diz assim: Também havia diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Ou seja, de frente e de trás tinha um boi de vista, assim, boi de vista. Isso está aparece na tua casa mesmo. Esse mesmo que estava no trono de Deus, está aparece na tua casa. Você não vai fugir, mano. Boi de vista, isso não é demônio. Mano, isso não é demônio, mano. Boi de vista. Esse mambo é quebrada. Mas vamos, porque aqui normalmente os crentes gostam de olhar com simpatia. Vamos continuar. 7 diz assim: E o primeiro ser era semelhante a um leão. E o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de um homem. E o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os quatro seres por aí vão encontrando. De novo, a característica de animal. Estavam diante do trono, né? O Senhor e tal. Tinham essas características de animais. Isso não é animismo?
Não. Vão dizer, não, aqui é simbologia. Ah, entendi. Para os dele é simbologia. Eles vão inventar um monte de simbologia. A águia é a liberdade, o leão é a força, o touro é a resistência. Mas quando é o nosso é animismo. São animais, são demônios, é isso, é aquilo. Para os deles é isso aí, simbologia pura. É simbologia. Ah, ok. Não, aqui não é no sentido literal, é no sentido simbólico. A Bíblia não se entende como se lê principalmente nas partes. Gente, olha esse cachimbo dessa mulher. Eu quero muito trazer um vídeo contando histórias de elementos da macumba. Cachimbo, cartola, bengala, que o pessoal fica falando, influência europeia, sei lá o que, sei lá o que. Cara, não entende a história das paradas. E o cachimbo é uma coisa africana, tá? Os indígenas aqui não tinham cachimbo. Quem ensinou os indígenas a usar o cachimbo foram os povos africanos. Depois eles usavam charuto, por isso que os caboclos gostam mais de charuto do que de cachimbo. O charuto era muito utilizado, mas o cachimbo não. Me lembrem, por favor, de fazer um vídeo sobre isso. Partes proféticas. Ah, ok. Então aqui é simbólico, mas quando procuram falar sobre como os povos africanos compreendiam a divindade, deram logo o nome animistas. Já pararam para se dar o trabalho de pensar que eram símbolos, eram representatividades, eram arquétipos. Já pararam para se dar esse trabalho? Por que não? Por que logo chegaram deram os animistas? Aqui vocês conseguem raciocinar que não, é símbolo, simbologia. Vamos voltar de novo naquele texto onde diz que preste muita atenção, onde ele fala sobre a característica do homem. Vamos voltar em Ezequiel. Né? Vou diretamente no 10, onde diz: e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem. Na verdade, irmãos, ele aqui está a se referir por arquétipos. Porque animais são arquétipos, elas representam algo, poder, posição. Por isso aqui você encontra outros textos na Bíblia, Jesus a se dizer o leão da tribo de Judá. Jesus é leão de 4 patas, não. Simbologia, arquétipo, porque o leão representa força, poder, ok? Agora, ela aqui vem dizer assim, né? O primeiro tinha como rosto semelhante a de homem. O segundo tinha um rosto semelhante a de leão. E o terceiro tinha um rosto semelhante a de boi. E o quarto tinha um rosto semelhante de águia. Vamos entender esse processo. Um semelhante ao rosto de homem, outro semelhante ao rosto de leão, de águia e de boi. Então a questão aqui é, logo, esse rosto de homem não é de facto homem. Porque ele está se referindo, ele está a pegar os arquétipos de animais que representam divindade. Ou que representam, por exemplo, posição, né? Uma posição como já expliquei anteriormente. Então, a pergunta é, qual é o animal que se assemelha com o rosto do homem? Somos os povos que trouxemos arquétipos. As nossas divindades não são animistas. Na dimensão espiritual, os seres espirituais ou o Criador não tem forma não tem forma física. Quando ele se manifesta, para criarmos um arquétipo ou um exemplo para tentar lhe classificar, vamos pegar, por exemplo, em representações de animais para classificar este ser. Por isso é que quando nós falamos na nossa língua, Nzambe é um pungo, tu lendo, Nzambe é um pungo faz referência ao quê? Ao chimpanzé, ou seja, aquele que tem o poder igual que tem a força igual a um chimpanzé. Ou Nzambe Nkosi, o todo-poderoso, aquele que tem a força igual a um leão, na nossa língua. Como ele tem esse poder, então vamos criar esses arquétipos para representar ele. Não é que ele seja esse animal, mas são arquétipos. Não nos entenderam nos chamando de animistas. Tá entendendo, mano? É arquétipo, é simbologia para tentar classificar este poder. Porque a cauda, por exemplo, você encontra desde as representações do Egito e coisas do mais. A cauda representa o equilíbrio. O chifre representa poder e posição. Leão é arquétipo de quê? De soberania. Águia é arquétipo de quê? De visão, poder. O boi, prosperidade de abundância. Por isso é daquela história das vacas magras e vacas gordas. Vaca, arquétipo, simbologia, é código. Estão a entender? Não é que nós somos povos animistas como eles nos contam. O maior problema é que nós estamos a reproduzir o que eles falam sobre nós. Nós não estudamos aquilo que é o nosso pai. Tentamos compreender o que é isso quando nós representávamos uma divindade com características de animais. É isso que eu estou aqui a vos explicar. Arquétipo.
Nzambe é mpungu é que na nossa língua? É chimpanzé. Então, quando ele está falando um rosto semelhante a de homem, boi, leão e águia, esse rosto semelhante a de homem é mpungu, que significa força, como de um chimpanzé, ou seja, força, mpungu, força. Então é um arquétipo referenciando a um animal com muita força. Que Nzambe, ou o Criador, ele tem uma força como um mpungu, como um chimpanzé, ou como um leão, ou como um águia, ou como aquilo, ou como aquilo. Então vai se criando arquétipos. Engraçado que eles fazem tantos filmes falando do Rei Kong, né? O grande chimpanzé. Estranho, não? Muito estranho. Qual é o arquétipo do chimpanzé? Força. Por isso que Nzambe é mpungu, força. Nzambe é nkosi. Quer dizer, Deus Todo-Poderoso como o leão, aquele que tem a força como o leão. São arquétipos. E os Um coce, aqui no Brasil, é o que? Um quince, né? Um quince e um coce. Que é sincretizado com Ogum Orixá, né? Mas não, é um arquétipo de um Zambi. Mais uma vez dizendo que o Inquince ele deriva de um Zambi, é uma força de um Zambi. Então, o que é um Coce? A força do quê? Para que você vai evocar essa força? Para vencer o seu inimigo. Então, um Coce era evocado para que um Zambi desse a força o suficiente para vencer o teu inimigo. Que inimigo é esse? Pode ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser uma dificuldade, pode ser um problema. Então, um Coce trazia essa força. Então, evocava-se um Zambi no arquétipo de um Coce. Aí vai ter as cantigas, vai ter o próprio monumento a um Coce, e um Coce vai ter o seu irmão. Quem é irmão da força da guerra? Para você vencer, você tem que estar na guerra, na batalha. Quem é irmão da batalha? Quem é o irmão cruel da batalha? É a vingança, porque se você matar, vencer um inimigo, os seus iguais vai se vingar de você. Então surge um conde, o vingador, um conde. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de mostrar. Tô aprendendo a fazer react, tá? Ó, tem que escrever como fala no Brasil, um conde. Isso, um conde. O vingador. Um quince, um conde. Tá vendo? O vingador. Esse, às vezes, era representado assim também, tá? Como um cachorro de duas cabeças. Vou ver se tem um. Aqui seria. Tá vendo? Já joguei e já apareceu Ogum, tá vendo? Apareceu Ogum. Porque aqui no Brasil é sincretizado como Ogum. Mas ele é um quince, um coce. A guerra e a forja. Entende? Por isso que foi sincretizado como Ogum aqui no Brasil. Só que ele é irmão de um conde. Amanhã eu vou trazer uma outra aula do Felipe Vidal e a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Ó. Então, tá ali. nossos artistas sabem o que eram, então criavam códigos. Porque nas nossas educações, quando nós estamos a nos referir a algo, os mais velhos criam sempre parábola, criam sempre frases simbólicas para se referir a uma determinada forma de sabedoria. Então, no plano físico, quando vai se manifestar esse pensamento que é dentro da cosmovisão propriamente africana, ou como os nossos antepassados compreendem aquilo, os artistas vão classificar ele pondo como característica de animais, como característica de homem. Não é animismo, não. Manos, não é animismo, não. Isso é a versão ocidental a respeito do que é nosso. É falso esse estudo antropológico que nos atribuíram para nós. Nós não somos povos animistas. Nós não adorávamos animais. Aqueles eram símbolos que representam algo ou alguém. Símbolo, arquétipo. Estuda sobre os arquétipos, estuda sobre os símbolos, o que é que significa um boi, o que é que significa uma serpente, estude isso para facilitar a compreensão. Porque, mano, estou a perder paciência mesmo. Ok, mano? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Estamos juntos. Até já. Eu te entendo, Ginga. A gente perde a paciência mesmo. Mas é necessário. Como eu falei no vídeo passado, nós temos que ter paciência, temos que ter didática, temos que procurar fazer as coisas da melhor forma possível, porque muita gente, principalmente as pessoas brasileiras, não tiveram acesso, não tem e
também quando tem, não tem acesso, mas muitas vezes falta interesse. Quando a gente para conversar sobre essas coisas, eles acham que são assuntos inúteis, que outras coisas são prioridades, mas mesmo assim, eles acham que é desnecessário estudar, mas querem estar na macumba, querem estar lá na Umbanda, querem estar lá na Quimbanda, mas não querem estudar. Aí começa a encher o raio do saco do pai de santo com perguntas óbvias, que se participasse dos estudos, se buscasse, não ficava enchendo o saco do pai de santo. Aí o pai de santo cansa, porque uma coisa é a sua pergunta. Uma coisa é a sua pergunta, mas quantos filhos de santo esse pai de santo tem? Tem 50. Agora imagina os 50 perguntando a mesma coisa todo dia. Não dá, né? Não dá, por isso que a gente junta e faz um estudo junto. E ali tem isso, mas não, a pessoa quer uma exclusividade do pai de santo, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando isso que é porque não acontece aqui em casa não, porque aqui em casa não fica se você não quer estudar. Fala, pai, Jéssica, não quero ir participar da palestra. Beleza, você não quer participar da palestra, você também não quer participar da gira, automaticamente. Você não quer participar das reuniões, você não quer participar das consagrações, porque só vai participar de tudo isso quem participar das palestras. Aí a pessoa vem com a cara de bunda. O que eu faço? No final da palestra eu dou uma prova. A minha didática é essa. Eu forço a pessoa a aprender. Se a pessoa não quer, de fato, aprender, beleza. É só ir embora e não voltar. Não voltar. Ou vem como visitante. Porque quem não quer aprender, não quer aperfeiçoar, não quer executar. Você vai fazer cirurgia com um aluno desse? Digamos que o seu médico é um aluno desse. Você faria a cirurgia com um cara desse? Não faria, né? Então por que você tem que sem estudar, dar passe? Sem estudar, você quer curar os outros. Sem estudar, não é a mesma responsabilidade. Porque na hora que der um problema, sabe quem eles vão chamar? O pai de santo. É o pai de santo que eles vão chamar. Então, eu não quero que me chamem de madrugada. De madrugada eu quero jogar meu videogame. De madrugada eu quero ler meu livro. Quero fumar meu charuto. Quero beber um vinho. Quero ficar aqui conversando com vocês nos reacts. Eu não quero filho de santo enchendo o saco. Então, a única forma de parar com isso é ensinando. Fazendo palestra. Fazendo material de qualidade. E ali eles vão ficar tanto tempo estudando aquilo ali que eles não vão encher no meu saco. Então a minha didática é essa. Eu vou ocupando os meus filhos santos com estudo. Então vai estudar aí. Quer estudar? Tá aí. Cristiano que o diga, né, Cristiano? Deve estar assistindo a gente aí. Cristiano que o diga. Ficou um tempão estudando para poder participar. Quando pôde participar... Então, Cristiano, agora que o estudo vai começar de verdade, né? Agora que você está aqui dentro que você vai começar a estudar de verdade. E assim vai. A gente nunca para de estudar. E a prática de estudo é uma prática de espiritualidade. A gente tenta deslocar uma coisa. Aí entra naquele mito, né? Eu nasci com a minha espiritualidade aflorada. Esse mito é maravilhoso. Tá, beleza. Você pode ter nascido com uma sensibilidade maior à espiritualidade. Tudo bem, isso acontece. Mas o que você vai fazer com isso, jovem gafanhoto? O que você vai fazer com isso? Sem informação. Você pode ter nascido com força, mas se você não sabe qual parafuso apertar, essa força não serve de nada. Serve de nada. Então você tem que ter o conhecimento para poder usar com sabedoria a força que foi dada a você. Então o estudo é fundamental. Bom, pessoal, agradeço vocês que vieram comigo até agora, tá? Aqui em cima no chat tá o link do canal de cortes. Amanhã provavelmente vai estar lá já os cortes do canal dessa live. Eu tô deixando as lives salvas agora, tá? Eu dei uma lida nas diretrizes do YouTube e eu percebi que eles vão... eles meio que punem os canais que fazem vídeos de tamanho diferente. Mas eu também consultei alguns YouTubers que trabalham dessa forma e eles falaram que não, de fato, não acontece isso. Eu posso deixar a live salva que não vai ter problema. Então eu tô deixando as lives salvas. É só você clicar, se inscrever no canal e você ir lá em conteúdo, clicar em lives que vai ter lá as lives salvas, tá bom? Mas eu estou com uma meta nesse canal. Quando nós chegarmos a 30 mil inscritos, eu vou trazer uma videoaula especial aqui para vocês, que eu ainda não decidi qual que vai ser. Quando a gente bater 40 mil inscritos, também vai ser uma nova videoaula. A de 50 mil inscritos eu já decidi que vai ser sobre a malandragem. A de 40 mil inscritos é sobre Zambi, né? Sobre um Zambi. Então vai ter
a de 30 mil, não sei qual que eu vou trazer. Eu tô em dúvida o que eu vou trazer, porque eu quero trazer um estudo muito aprofundado para você. Então, quem sabe eu faço uma enquete lá no grupo de membros. Se você não sabe, nós temos um grupo secreto de membros, é só se tornar membro que você vai participar do grupo. Então eu vou decidir com eles lá qual vai ser o tema dos 30 mil. E já estão quase, tá? Já tô com 29 mil inscritos aqui. Então daqui a pouco vai sair. E a gente vai fazer em live aqui para que vocês possam tirar dúvidas também. A gente pode ir no conversando e tal. Então é um material bastante didático mesmo. Algum tema bem didático para trazer para quebrar a internet da macumba, tá bom? Mas para isso eu tenho que bater as minhas metas. 30 mil, 40 mil, 50 mil inscritos. Para isso é só você fazer um exercício muito fácil. Todo vídeo que você assistir, você dá um like e comenta alguma coisa. Pode comentar coraçãozinho, pode comentar joinha, pode comentar saravá, axé, ungunzo, comenta o que você quiser. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e ele vai indicar para outras pessoas também. Então é muito importante que você comenta. Se a gente não bater essa meta, infelizmente eu não vou trazer material aqui, tá bom? Mas eu quero muito trazer, então colabora, ok? Boa noite, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Que um Zambi abençoe vocês conscientemente com boas vibrações. Tchau, tchau. Oi, eu sou Gesley Alves. O que você acabou de assistir é só um pedaço da live que eu faço todos os dias no canal oficial Gesley Alves, Apostilas de Fundamento. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e se inscrever para você participar das lives que acontecem 7h30, basicamente todos os dias. Às vezes atrasa, mas se inscreve. Também se inscreve nesse canal de corte para você não perder nenhum corte, para você assistir aí. Enquanto você lava a sua vasilha, enquanto você toma o seu banho, você está assistindo um cortezinho. E também estou deixando mais vídeos aqui para você clicar e continuar maratonando. Não perca nenhum deles. Eu sou Gesley Alves, até mais. Tchau, tchau.